nós vamos, certinho? Uhum. Nós vamos iniciar a escola e nós praticamente encerramos no domingo passado o tema alívio da inquietação contrastando com o perdão dos pecados, ou seja, versus o perdão dos pecados. Nós vimos que nós observamos diretamente na palavra de que o alívio da inquietação ele existe, e nós concluímos com a visão de que o ser humano, e principalmente o ser humano que se diz cristão, ele procura alívio, mas ele nunca procura um permanente, porque o permanente é o que vem de Cristo. E o que vem de Cristo é obtido por meio de fé. E tudo que é obtido por meio de fé é espiritual, não é isso? É invisível, nós não vemos, porque tem relação com a fé. Essa relação com a fé mostra ao homem que ele deve confiar no Senhor. Quando ele não confia, ele procura um alívio imediato, mas mesmo esse alívio relacionando com Deus. Ou seja, quantas pessoas já repararam, nós vamos dar início ao estudo, quantas pessoas dão graças a Deus por uma coisa e talvez horas depois falam assim, não foi bom não. Por quê? Por que isso acontece? Porque há um auto-engano, lembra que nós estudamos? Um auto-engano, uma falsa aparência de religiosidade e aproximação de Deus. E isso gera em nós uma confiança falsa. Lembrem-se do que Provérbios, famoso Provérbios 3, versículo 3 diz, que nós comentamos muito no estudo aqui. Diz assim, considera, não é isso? Considera o Senhor em todo o teu caminho, não é todos os teus caminhos, todo o teu caminho, todo, na totalidade dele toda, no decorrer da tua vida toda. Considera, ou seja, sempre colocando ele, Senhor, o que tu estás tentando me mostrar? E não te garantas no teu entendimento. Mas acontece sempre isso, o contrário. Aí se garante, é o que eu tenho que fazer, isso aqui, porque é o que você viu de correto. Os irmãos lembram também de que a palavra de Deus diz assim, assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, Jeremias. Fala isso então. Sempre vai ser assim. O Senhor repreende-nos, dizendo, olha, não tentem se garantir no que vocês pensam, porque eu bem sei o pensamento que tenho acerca de vós. Pensamentos, os meus pensamentos acerca de vocês são pensamentos de quê? Que Jeremias fala. Lembra-se? De paz e não de guerra. Para vos dar um futuro e uma esperança. Ou seja, em outra tradução diz o futuro que vocês esperam. Ou seja, eu espero coisa boa. Eu espero em Deus, mas baseado na minha própria, como é que se diz a palavra? Vontade. Na minha vontade e no meu próprio entendimento. Mas o alvo, eu satisfaço o meu entendimento achando que é certo, porque o alvo é Deus. E isso é errado. Irmãos, olha só, deixa só esse versículo vamos ler. Lucas capítulo 11. Quer dizer, eu disse que vou ler, mas a pressão pode ser grande e de repente eu mande os irmãos ler também. Mas eu quero que os irmãos, eu vou ler os versículos. Eu quero que os irmãos prestem atenção hoje. Vamos tentar fazer diferente, vamos tentar. Lucas capítulo 11. Primeiro vocês vão observar silenciosamente, ler silenciosamente, igual na escola, né? Leitura silenciosa, lembra da época? Todo mundo na mesinha, leitura silenciosa, ninguém estava lendo nada, ninguém queria saber de ler. Leitura silenciosa, Lucas 11, 24 a 26. Façam a leitura silenciosa aí. A observação inicial do texto. Lucas capítulo 11, versos 24 ao 26. Leram? Sim. Bem rápido, né? Nem parece que isso aí vai... Como vocês leram, e eu também li, nem parece que isso gera uma profundidade enorme.
de demonstração da preocupação de Cristo. Mas repararam que esse texto que os irmãos leram, eu vou repetir aqui para... Eu vou ler. Esse texto não tem outro parecido. Já reparou isso? Não tem outro semelhante na Bíblia. Esse diálogo de Cristo foi genuíno. Ele é repetido em Mateus também, mas como é que se diz? Ele é assim, a sua forma genuína é como Jesus se preocupou em mostrar uma coisa que os discípulos já conheciam. Eles sabiam disso, do que o texto está dizendo. Mas por que Jesus detalhou? E eu fiz questão de pegar, meu Deus, como tem detalhes ocultos em 3 versículos, não é isso? 24, 25 e 26. Ocultos. Tem chave, sabe? Eu sempre falo para os irmãos, a palavra de Deus, ela possui um código. E todo código necessita de ser o quê? Decifrado. Na Terra, no mundo, nós deciframos código com programas, algoritmos, que não é isso? Linhas de comando. Com relação à palavra de Deus, o código é decifrado como? Revelação. Por meio de quem? Do Espírito Santo. Revelação por meio do Espírito Santo. Ou seja, ele mostra para você, abre os seus olhos e torna você o quê? Te dá o quê com relação à sua visão? Uma Direção. Direção sim, mas tem uma palavra muito boa para isso. Discernimento. Poderia também usar junto com o discernimento a Beth falou direção, discernimento e uma sobriedade. Ou seja, eu estou olhando a Beth aqui agora. Eu fico... Hã? É como se clareasse. Sabe? Isso. Por exemplo, eu estou olhando a Beth aqui agora. Mas talvez só daqui 10 minutos eu tenha concepção de que a Beth está usando uma blusa amarela com lixa preta. Você entendeu agora? É como você olhar no escuro. Em princípio, fica tudo muito breu, mas daqui a pouco a retina começa o quê? Se abrir. E aquilo que estava tão escuro já não parece tão escuro. Não é isso? Não é isso que acontece então? Agora vamos ler. Joyce, você vai ler somente o versículo 24. A Beth vai ler o versículo 25. E a Silva vai ler o 26. Depois eu peço o Ronaldo para ler um outro versículo. A Joyce vai ler o 24, a Beth o 25 e o 26, emendando sucessivamente. Joyce, lê assim, não leia rápido, leia pausado, respeitando vírgula, ponto e as palavras que você julgar assim, chamativas. Vai. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. Não o achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Certo. Então vamos dar início. Vamos pegar umas palavras-chave aí. As primeiras, tem várias, mas que talvez o irmão não tenha prestado atenção. A Bíblia fala, coloca aí o verbo sair. Não é isso que está aí? Quando o espírito é expulso, está escrito aí? Não, sai. Sai. Então, sai. E depois, o verbo varrer e o verbo adornar. Não é isso que está na tradução dos irmãos? Varrida e adornar. Isso, então. Vamos começar com esses 3 verbos aí. O ato de sair e o ato de varrer e adornar. O sair no grego, é interessante que essa palavra sair aí nunca foi traduzida para expulso. Os irmãos vão talvez ficar assim, encucados com uma coisa. Em nenhuma parte da escritura ela pode ser traduzida para expulso. Eu verifiquei tudo, mais de 300 relações desse verbo no grego. Nenhuma. Todo está deixou, saiu, foi, olha só, foi, esteve também, esteve, a tradução. Então, você observando essa tradução, você deduz o quê? Quando fala assim, o espírito imundo, quando ele sai.
Saiu porque ele quis sair. Foi por Isso, opção dele. Não, o que você falou? Ele saiu porque ele quis sair. E Opção sim, ele, dele, né? Opção do não, espírito. isso, vamos lá, vai. Opção do espírito sair. Opção, entenda bem. Vamos pegar a palavra, não estou conjecturando nada além disso, vai, tá certo. Você fala assim, Por vontade própria. vontade própria. Beth, o que você observa com essa palavra sair? Também. Se você observa igual alguém observou aqui, você fala. Quis, né? Sim, mas aí gera outra pergunta. Quando é que um espírito maligno Quer sair. quer sair? Retórica, uma pergunta retórica. Procurar outros lugares. Sim, aí tudo bem. Aí olha só como é que vai andando. Procurar outros lugares. Mas os lugares que ele encontra são verdejantes e com bastante água, que a Bíblia está dizendo aí. Árido. Ele anda por lugares o quê? Áridos, isso aí. Áridos. Então olha só, eu quero primeiro pegar as 3 palavras. E quando usou a palavra sai, eu fiz questão de anotar aqui, olha. No grego diz, a palavra exerchomai, deixar um lugar voluntariamente ou circunstancialmente. Ou seja, voluntariamente eu quero deixar. De repente aquele lugar não estava tão bom, ele queria procurar um melhor, né? Porque Sim, nós estamos chegando lá, mas olha bem, quando é que um espírito maligno, que é sujo, imundo, pode achar um local. Não estou dizendo que é isso não, estou pegando o gancho dos irmãos. Pode achar um local assim, temporariamente inconveniente. quando a pessoa está em Deus, né? Quando a pessoa se converte, acho que ele está falando de Uma conversão. resistência aí. Vão guardando tudo isso, A guardando. pessoa se converte, aí está no caminho do Senhor, então aquilo, a pessoa está firme, aquilo já não agrada, ele vai procurar um outro local. Aí ele vê que ali está ruim também, aí ele volta, encontra a casa. Caramba, que roteiro. Gostei. Tá vendo? Eu estou te interrompendo por isso. Tá vendo o que você fez? Ô Silvia, você começou a alegorizar tudo. Mesmo que alguém ache inconveniente uma certa frase, não eu. Mas você olha a coerência que teve. É isso que tem que fazer. Peraí, então, comparar a uma situação pessoal. Talvez você olhe para você e veja, talvez eu teria feito isso se fosse situações semelhantes. Então, você termina, você fala que ele sai, não é isso? É. Fala alto para a câmera. Aí ele vai, tá naquela pessoa, ele vai para outro lugar, mas lá tá ruim, tá seco, tá feio, não tá bom para ele. Certo. Assim, falando palavras, né? Hum. Aí ele volta. Quando ele volta, encontra a casa dele, melhor ainda. Aí o que ele faz? Já traz mais 7 que é para bagunçar com a vida da pessoa que vai Não, falar. calma aí, vamos nos ater essa parte aí. Ele saiu. Saiu. A Bíblia fala assim. Sai sabendo que pode voltar. Olha, mas entenda bem, até no português dá esse entendimento, já reparou? Não, ele sai sabendo. Ei, já reparou que no português é quando o espírito imundo sai, entenda bem, a palavra para expulsação, expulso e expulsar é totalmente diferente no grego. Expulsar ele é se uma retirar, ordenança. se retirar. Mas tem uma Sai coisa- dele e não tornes mais. Mas chama Tem esse atenção de- outra coisa, não só os verbos. Então Porque ele deve- fala assim, ó, anda por lugares buscando repouso. Sim, calma. Então vamos por partes. sair significa que ele tem autorização para voltar. Opa, peraí. Não coloquem O carro o à jumento à frente para do- trás do carro. Para trás do carro, na frente dele. Para trás do carro. Olha só. Olha bem. Nós pegamos somente o verbo sair, não é isso? E o verbo varrer e adornar. Olha, o sair é deixar um lugar voluntariamente ou circunstancialmente. Ou seja, eu deixo porque eu quero ou deixo por causa de um motivo. Um motivo. O varrer, no grego, eu quero que preste atenção nisso. Ó. Varrer significa limpa pelo... casa limpa pelo ato de varrer. Mas é claro, está sendo redundante, não. Ele está dizendo o seguinte, que varrer não tem somente uma intenção de tirar sujeira. Varrer no grego está dizendo assim, eu quero limpá-la, não importa do que seja. Eu quero limpar. Mas Gera, tu foi redundante de novo. Não, você pode varrer apenas para tirar a sujeira do chão. E esse varrer aí na Bíblia significa o seguinte, foi retirado, teve uma preocupação de tirar todo o pó. Pó é uma coisa que não nos incomoda muito. Por quê? Porque a visita não enxerga muito bem. Não é isso? Ou você limpou a casa, mas não tirou o quê? O pó. Houve uma limpeza superficial. Isso. Pronto, fiquem aí.
E agora o pior, o mais maravilhoso, não é o varrida, é o adornada. Sabe qual é a tradução de adornada? Enfeitada. Sim, mas sabe qual é a palavra do grego? Que os irmãos conhecem. Cosmeo, com K. Cosmeo, que lembra o quê? Cosmo, que lembra o quê? Cosmos é igual a quê? Universo. Algum planeta bate no outro? Pá! Tá. Então eles estão o quê? Em o quê? Estou em harmonia. Harmonia, isso. Harmonia. Então está dizendo, chega e encontra a casa totalmente livre de pó, da menor sujeira, e totalmente organizada, ou seja, em total harmonia, nada está fora do lugar. Olha como é que pode. Pensem bem, ser humano é capaz disso? É capaz disso. Esse é o perigo, ele é capaz disso. Há pessoas que decidem assim, olha, vou tomar um rumo na minha vida. Preste atenção. E ele fala assim, ó, não vou mais fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquele outro, não vou fazer aquele outro. Correto. Mas isso devia ser fruto de uma outra coisa. Não, ele anula essa primeira coisa principal e começa a não praticar mais nada que ele acha errado para a vida espiritual dele. Daí, a conjecturação da Silvia de falar, olha, ele saiu por um tempo. Muitas vezes, nós subestimamos a forma de agir do mal. Nós pensamos somente no mal como aquele que possui, aquele que influencia, ó, você vai matar, vai lá, bate com um machado na cabeça dele. Não! Eles evoluíram junto com a tecnologia. Eles passaram a conhecer muito mais pela totalidade de anos de criação do homem, passaram a conhecer o ser humano como nem ele mesmo conhece. É a sutileza. Sim, Beth. Essa é a palavra, sutileza. Se você quer ganhar alguém... Estratégia. Então, bem, você... Quem já viu um amortecedor de automóvel? Que antigamente a gente achava muito, ficava velho assim, ficava brincando. Você consegue puxar aquilo ali? Não consegue, se você botar força. Mas se você puxar devagarinho... Já viu? Que ele é hidráulico. Ele vem devagarinho. O cinto de segurança. Você faz assim devagarinho, ele vai. Mas se você fizer assim, ele trava. É uma comparação. Ou seja, a sutileza é para isso. Eu convenço você... Tá tomando banho. Tá, eu convenço o Ronaldo por meio do argumento. Igual ela, fizeram com ela. Isso, ia falar agora, a mesma coisa. Teve que ter argumentos para conseguir convencer a mulher, a criação de Deus, a desobedecê-lo. Ou seja, sutileza, sagacidade, bem colocado a palavra. Agora continuemos. Olha só, os irmãos entenderam o significado de sai, varrer e ornamentar? Entenderam até agora? Ornamentar está em colocar harmonia, não é somente arrumar a coisinha no seu lugar. Harmonia, ou seja, está tudo perfeito. Olha, aquela cadeira tem que ficar ali. Deixa eu ver aqui, não. Eu pesquisei, eu fiz cálculo matemático, esse sofá, o melhor lugar dele é aqui. Você entendeu? Essa forma de organizar a casa é como Jesus está falando. Vamos continuar. Olha, o uso do verbo sair, o uso. Agora vamos falar do uso do verbo sair. O que ele pode simbolizar se um espírito sai? Aquela pessoa está livre, aparentemente, não está? Sim. Mas vamos fazer uma coisa aqui, vamos observar alguns detalhes. Isso prova que houve libertação divina? Não é porque eu estou falando. Tem que ter essa visão. Isso prova, olha que essa palavra é forte diante de Deus. Isso prova que houve uma intervenção divina naquela situação, naquele local? Não. Eu estou dizendo se prova, Não. mas transparece, não é isso? Tem aparência, não tem? Então, primeiro, não houve ato de libertação divina no local. O segundo, o espírito saiu por vontade própria ou circunstância, que é misteriosa, mas ela existe. E nós vamos comprovar isso com um versículo de Paulo somente. Ou circunstância. E a terceira, tentativa humana de melhorar a vida moral. Resultado. A casa foi limpa, mas não foi ocupada pelo Senhor.
o domínio do mal não foi substituído pelo reino de Deus. Não foi. Ou seja, olha o que eu anotei aqui. A casa foi limpa, mas não foi ocupada pelo Senhor. E a terceira é tentativa humana de melhorar a vida moral. Olha bem, quando a gente se converte, e eu estou chamando muita atenção para isso, porque isso denota anos atrás. Nós temos que trazer lembrança anos atrás, quando demos o nosso famoso primeiro passo para uma vida com Cristo. Se vocês não se assustem se vocês lembrarem, que vocês lembrarem de tudo, menos da alma de vocês. Pode ver. Pode reparar. Começa por mim. Me sentir bem. Não estou dizendo de falsa conversão, não, mas eu estou dizendo de situação que acontece. Eu estava com a vida impregnada de problemas e não estou dizendo nem que eles foram resolvidos, mas houve uma certa paz da palavra de Deus, que ela gera isso, a palavra de Deus gera paz. Mas em momento algum, eu pensei no inferno. Se eu tivesse, Jerônimo, se eu tivesse pensado na condenação da minha alma, eu tinha até medo da morte, que eu falei com vocês. Mas eu pensava assim, se eu morrer agora, eu estou no inferno. Mas depois que eu me converti, os meus pecados após isso, os quais eu particularmente cometi, foi justamente por não me lembrar de nada disso. Mas ao mesmo tempo eu sabia, mas não me lembrava, que a única forma de se reconhecer Cristo na nossa vida é nos lembrarmos de quê? Que ninguém quer lembrar. Da morte. Não. Dos pecados. Dos pecados, isso aí. Dos pecados. Lembrar dos pecados. Mas a frase vem, não, eu quero esquecer o meu passado. Não, não faça isso. Junto com a lembrança do passado, você tem lembrança de quê? Com a lembrança do passado, das coisas torpes e podres e pecaminosas que você e eu vivemos. E você também tem lembrança de quê? Da esperança. Da esperança no quê? De Deus. No perdão. No perdão, isso aí, no perdão de Deus. Então essa lembrança te alimenta. Por isso que a Bíblia fala assim, olha, você quer consolar alguém? Console com esta palavra. A Bíblia manda, ela está fazendo os sons dela. Fala assim, console-se com a palavra de Deus. Ninguém deve ser consolado com palavras do mundo. O crente não devia consolar uma pessoa com palavras do mundo, nem com palavras aparentemente de Deus, mas que só fazem afagar o ego. O crente, o cristão, o salvo, o liberto, o vivificado por Cristo, o regenerado, o novo nascido, ele deveria pegar no braço da pessoa e falar assim, pelo amor de Deus, olha só, mais um pouquinho, a Bíblia, um poucochinho, pouco, já viu essa palavra, Beth? Então, mais um poucochinho de tempo, é bonito, né? E estaremos lá. E vai acabar tudo. Isso devia ser um consolo. Eu devia pegar o Ronaldo, e vice-versa, o Ronaldo me pegar, quando nós ambos estivermos tropeçando e caindo para o pecado, o mais lúcido naquele momento, devia pegar e falar assim, olha, não vamos fazer isso, não vamos. O que será de Deus com relação à nossa atitude? Por que trairíamos tão grande amor? Mas não lembramos disso. Aí vocês vão dizer, o que isso tem a ver com o texto? Eu estou dizendo o que passa no conhecimento do maligno. O que passa na intenção do maligno. Ele sabe que o que ele deve fazer é fazer com que a sua mente e seu coração permaneçam de que forma? Cauterizado. Sim, cauterizado, correto, mas talvez tenha uma palavrinha antes. Lembra de que os fariseus, os corações dos fariseus eram como o quê? Como uma o quê? Eram duros. Pedra. Tem até uma música que diz, deixa quebrar coração de pedra. Cantei muito, a Beth ouviu muito eu cantar lá na igreja. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele trocará, em Ezequiel, fala assim, eis que eu, Senhor, lavarei vocês com água pura e trocarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, ou seja, que sinta, que consiga sentir. Então o alvo das trevas, desse imundo, é fazer com que o coração do Ronaldo, sem ele perceber, continue endurecido, mas ele não percebe, ele acha que o coração dele está totalmente voltado para Deus. Usando você como exemplo, tá, Ronaldo? Mas isso vale para qualquer um de nós. Sutileza, né? Isso. Você começa a ver quais são os resultados de uma casa vazia e desocupada. Olha, o que acontece com um terreno, está aqui um terreno, a partir de hoje ele existe aqui, terreno.
ele foi limpo, capinado, foi podado as árvores, ficou bonito, o terreno bonito. Passou um ano e ninguém veio morar. Tá entendendo, Beth? Passaram-se 2 anos e ninguém construiu ali. Passaram-se 3 anos, 4, 5 anos. O que pode acontecer com aquele terreno? Ele ser o quê? Invasão. Essa é a palavra corretíssima. Não precisa nem tanto tempo. Menos tempo. Não, isso com relação ao terreno, mas eu estou falando, pense no terreno como uma alma humana. Não há ocupação. Mas Jerônimo, como é que ele conseguiu ficar livre do espírito mundo? Nós vamos ver isso. Mas dá para dar uma prévia. Pode ter crescer mato também. Sim, mas olha só. Daninha aqui, Sim, mas o que eu estou... Isso. Mas só que tem uma coisa, em princípio, circunstancialmente, a situação da pessoa melhorou. Irmãos, quando nós melhoramos pecados que fazem com que nós fiquemos próximos das trevas, e onde há trevas, a habitação de quem? Do diabo e seus demônios, não é isso? Então quando eu mudo moralmente, querendo ou não... Logo em seguida eu vou desleixo. Não, eu mudei. Tipo assim, aquele que rouba, não roube mais, não é isso? Aquele que matava, não mate mais. Que fornicava, não fornica mais. Que adulterava, não adultera mais. Sabe? E por aí vai. Só que isso tudo nós sabemos que é fruto de uma outra consequência. Da justiça de Cristo, não é isso? Que te dá condições para isso. Mas eu posso executar isso sem a justiça de Cristo. Pode ou não pode? Diz que é impossível você praticar o que é reto. É impossível praticar o que é reto aqui nessa terra? Não. É simples, é uma questão de escolha, não é isso? Você escolhe se vai roubar ou se não vai roubar. Se vai roubar porque é conveniente para você e é vantajoso, não é isso? Se não vai roubar porque eticamente, moralmente é errado. Entendeu? Então, nem que seja por vida moral, você não faz aquilo. E você vai somando isso aqui, olha, eu nunca mais roubei na minha vida. Sim. É uma coisa ruim? Não. Mas tem poder para livrar a tua alma do inferno? Não tem. Nós comentamos isso ontem. Não tem poder para livrar a alma do inferno. Mas é melhor? Sim. Não é pelas obras. Sim, mas não é só por obras. Porque não tem o arrependimento. Porque, olha só, você pode se livrar do erro imediato. Mas você se livra do erro que a ira de Deus age, que é o erro original? Não. Esse só por meio de quem? Pode ser, segundo a sociedade, a pessoa mais bem honesta do mundo, mais bem honesta do mundo, Mas você, para ter o perdão, você tem que ter o arrependimento. Mas para a salvação... Mas a ira de Deus é porque você roubou? Não, é porque... Não, calma. A ira de Deus é porque você comete adultério? Não. Qual é a origem da ira de Deus? Porque ela existe e todo aquele que não tem Cristo, está em João 3, entendeu? O Filho veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que crê no Filho será salvo. Aquele que não crê no Filho já está o quê? Condenado. Então existe uma ira antes mesmo de você nascer, Beth. Já existe essa ira de Deus. Mas ele, com seu amor, seu profundo amor. Engraçado que João 3,16, a gente não comenta que foi dito por uma pessoa, sabia? Quem era a pessoa que estava ouvindo essa palavra de Cristo? Particularmente estava ouvindo isso. Toda essa palavra de João 3,16, a gente cita como se fosse João escrevendo, porque Deus, a palavra dele. Mas Jesus estava falando para uma pessoa. Quem é que lembra? Que foi ter com Jesus à noite. Nicodemos ouviu tudo isso. Necessário fazer nascer de novo. Então, olha só. Beth falou alguma coisa? Perguntou alguma coisa? Não. Antes, então. Vamos lá. Agora, olha só. Pessoas, o uso dos verbos varrer e adornar. Agora eu fiz o uso do verbo sair. Agora, pessoas que deixam o pecado exteriormente, mas não possuem a verdadeira justiça de Cristo. Foi o que acabamos de comentar, não foi? Agora, deixa o pecado exteriormente. Então comece a pensar, Senhor, me revela isso, porque eu estou cansado de ler um versículo bíblico e simplesmente ficar somente na lembrança da letra. O pastor de John Bunyan, quando ele estava começando, orientava ele assim, John, você nunca, como se ele assim, olha,
aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nunca vá crendo diretamente nisso. Ou seja, você pede a Deus para revelar, porque há mais coisas por trás disso. O que acontece é que a pessoa guarda a letra. Olha, nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus. Peça a Cristo para a revelação, me revela isso. Me revela de tal forma que eu nunca fique enganado acerca disso. Os irmãos estão entendendo? Então, olha só, vou repetir. Pessoas que deixam o pecado exteriormente, mas não possuem a verdadeira justiça, a de Cristo. Pode falar, Beth. É por isso que tem aquela passagem que diz que a letra mata e o espírito vivifica. Sim, quando fala assim, a letra está falando lei. Lei, está falando lei. Então, a lei mata, você quer escrita. A lei mata, mas o espírito, ou seja, com o perdão dos pecados, vivifica o homem. Ou seja, torna o homem aquilo que a lei é impotente para fazer. A lei é santa, ela provém de Deus, mas ela é impotente para salvar a alma do homem. Porque ela tem que ser o quê? A lei exige o quê? Que ela seja o quê? Perfeitamente o quê? Quando a gente come e se sente bem, perfeitamente o quê? Vai? Essa palavra mesmo. Saciar. Não. Satisfeito. Satisfeita. A lei tem que ser satisfeita. E qual foi o único cordeiro que literalmente a lei não precisou mais de nenhum sacrifício? Jesus Cristo. Entenda bem agora? A pessoa não tem essa justiça. Não tem. Vão prestando atenção nisso. Porque eu digo para vocês, o que eu recebi de Deus, eu fiquei atemorizado, porque eu falei, Senhor, me concede graça para que eu possa explicar para meus irmãos, mas não aquilo que eu entendo, aquilo que o Senhor está me mostrando. Alguém tinha percebido essa profundidade nesses 3 versículos desde que leu a Bíblia? Não, porque a Bíblia fala que o Espírito sai do homem. E detalhe, né? ainda contornamos a palavra, falando assim, e aí encontra vazia e adornada. A Bíblia não fala vazia. Em outro texto fala vazia, varrida e adornada. Mas nesse trecho aqui fala assim, apenas varrida e adornada. Claro que está subentendido que está o quê? Vazia. Vazia, não está ocupada. Então, continuando. O segundo ponto, pessoas que trocam vícios, essa é forte. Pessoas que trocam vícios por moralidade, mas sem um novo nascimento. Sem um novo nascimento. João 3, que eu comentei agora, fala que Nicodemos foi ter com Jesus à noite e falou assim, Nicodemos era o quê? Era um fariseu, não era o doutor da lei. Ele foi ter com Cristo e falou assim, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, ou seja, é um mestre como eles, mas ele estava enaltecendo, maior do que eles. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Certo? Se Deus não for com ele. Jesus falou assim, olha, é necessário nascer de novo. Se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí ele cita assim, não abro não, só para eu não ficar emendando uma palavra que possa sair equivocada. Não abro não, por favor. Aqui. Só me escutem. Olha aqui. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele não fez nenhuma pergunta. Ele não fez, ele apenas citou, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Mas como ele era o doutor da lei, Jesus começou a falar aquilo que era da missão dele. A lei e a religiosidade não podem salvar você. A não ser que você sofra um novo nascimento, que tem o nome de regeneração. Regenerou, ou seja, aquilo que era impuro tornou-se puro aos olhos de Deus. E continuando, disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Como é que pode? Só me escutem. Sendo velho. Porventura, tornará a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Que idiotice. Jesus respondeu, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele estava citando Ezequiel. Ezequiel, no capítulo, até marquei aqui, 36, 25, ele fala assim, ele fala disso, já era uma regra que Deus havia de transformar os corações. Então ele chega e indaga Jesus a isso. O que nós lemos aqui, olha só, pessoas que trocam vícios por moralidade, o que significa isso? Você pode entender com isso que eu estou falando, trocar vícios por moralidade. Pensa bem, tem uma coerência nessa frase. Foi a forma que eu achei de expressar o que eu
vou tentar explicar para os irmãos. Eu troco vícios e pecados por moralidade. A chave está em trocar. Eu não fui lavado. Eu apenas deixei de fazer a imoralidade, substituído por quê? Moralidade. Moralidade. Só que se eu cometi imoralidade é porque eu sou um ser o quê? De natureza o quê? Só tirei uma roupa Não. imunda e Se eu praticava imoralidade é porque eu sou um ser o quê? Imoral. Moral. Então, entenda bem, eu deixo de ser imoral porque estou praticando a moralidade? Como se trocasse uma roupa suja por uma limpa. Sim, mas isso, perfeito, mas a natureza está aqui dentro. Ou seja, eu posso praticar 30 anos, mas no 31º eu vou e volto às velhas práticas. Gravem isso, eu volto àquilo que era uma autorreforma minha. O título que eu coloquei aqui foi assim, o perigo da autorreforma. Já dá para entender? Perigo. Seria um disfarce? Olha, Beth, pode ser o disfarce das obras de Deus, mas muitas vezes o ser humano não coloca como disfarce. Não, pessoalmente falando, ele vê assim, poxa vida, eu estou A pessoa acredita que mudou, que realmente está. Sim, mas ele tem uma coisa que pode acalmar a consciência dele. Eu era muito ruim antes e agora consigo dominar essa ruinzeza, vou falar assim, o Alessandro fala, essa ruindade, essa maldade em mim. Ele está atrelado a uma religiosidade. Não, mas bota de lado a religiosidade, eu estou dizendo do ser humano, eu estou defendendo o ser humano nesse momento. Não, eu falo no disfarce assim, em relação às pessoas, para que notem que ele mudou. Sim, mas ele em si, esse disfarce é visto por Deus. Porque no coração dele, eu não acredito assim, eu não digo que é regra, mas não existe tantas pessoas que falam assim, vou me disfarçar de bom, mas na verdade eu gosto de fazer maldade. Não é isso. Torna-se um disfarce quando não provém de quem? De Deus. De Deus na pessoa de quem? De Cristo. De Cristo, entendeu agora? Por quê? Porque que adianta eu fazer todas as coisas e simplesmente o Senhor me rejeitar, porque não vê o Filho dele? Eu não mandei você. Se eu tivesse que te julgar pelos seus atos, eu teria feito com que você permanecesse lá no Monte Sinai. Não foi no Monte Sinai que explodiu lá? Não foi, Silva? Que explodiu a lei e foram dados os 10 mandamentos? Eu teria salvo quem eu quiser salvar e teria... Condenado com quem quiser salvar. Isso aí, o problema todo está no pecado original. Está dentro de mim. Eu lembro daquela parte que eu fiz isso, fiz aquilo, eu não te conheço. Então, isso, na semana passada nós comentamos isso. Os religiosos vão pronunciar isso. Fiz isso. Mas peraí, como é que pode? Eu cumpri a regra. Não existe uma regra. Não tem uma regra que possa fazer você ser aceito diante de Deus. Não existe. Uma artimanha, eu gosto muito dessa palavra. Antigamente as pessoas chamavam a criança peralta, impossível, de ardilosa. Lembra? Agora está em desuso. Cara, como você é ardiloso, como você é velhaco, como você é espertalhão, como você sabe fazer as coisas para o seu próprio bem. Sabe? Então, e vocês vão ver que essa palavra foi usada pelo maligno, para o maligno. Olha bem, vamos continuar aqui. As pessoas trocam vício por moralidade. Não adianta trocar o vício por moralidade se eu ainda continuo sendo um ser totalmente imoral. Ou seja, eu posso permanecer por um tempo praticando tudo que é bom, Joyce. Mas vai vir um tempo em que a minha natureza vai fazer o quê? Vai o quê? Vem à tona. Como vem à tona, que tipo de homem, de vez em quando? O novo ou o velho? Velho. Isso, Beth, o velho, o Adão antigo. O Cristo é o novo, o Adão antigo. Então entendam bem, não adianta trocar vícios por moralidade, não adianta trocar. Então a gente não deve praticar isso? Não, eu estou dizendo que isso deve ser consequência da justiça na sua vida de Cristo. O lavar regenerador, Ronaldo, o lavar os seus pecados definitivamente, de forma que você não se sinta mais escravo de praticá-los, como se sentia antes. Não era inocente, mas escravo. Ou seja, porque a justiça de Cristo perdoou, e isso tem que entrar no seu coração só se Cristo revelar a você. Sabe, lembrar que Cristo me ama não tem poder nenhum. Se isso não estiver dentro do meu coração, Ele me ama. Aí vem alguém e bate você porque você é culpado. Uma alegoria. Que você lembra, eu mereço essa cajadada desse carrasco, desse algoz. Eu mereço.
mas a justiça de Cristo vai me sustentar. E tome outra pancada mesmo, pancada, porque o pecado faz isso conosco. Senhor, tem misericórdia, mas não por causa da prática do pecado. Tem misericórdia, ainda que o meu pecado venha me bater, mesmo que eu não tenha praticado ele, mas venha me bater com algo que eu tenho. Consciência e lembrança. Ou seja, Senhor, faça com que eu resista, porque a tendência de quem está apanhando por causa de um erro, a tendência humana explicada pelos eruditos, psicólogos aí, a tendência é o quê? Quando você sofre demais porque você vive de uma forma específica. Eles falam que são tendenciosos a continuar praticando piores. Não estou dizendo relacionando a surra do pai no filho, não. Estou dizendo assim, que quanto mais a pessoa sofre consequências do ato dela de maldade, de pecado, de impiedade, já reparou que mais elas praticam? Então só quem pode livrar é quem? Cristo. Só Cristo. Esse entendimento está dentro do texto que Jesus falou. Continuando. A terceira, uma religiosidade estética. 2 Timóteo 3,5, que nós lemos na semana passada, não precisa abrir não, só anota. Diz assim, tendo aparência de piedade, lembra? Foi a Silvia que leu, mas negando a sua eficácia. Eles têm aparência de piedade, ou seja, uma religiosidade estética, ou seja, eu me torno religioso porque eu tenho poder para isso, eu posso me tornar religioso. Religioso é aquele que aparentemente observa toda a condição de uma pessoa que se diz servir a Deus. Então, a Bíblia fala que, Paulo escrevendo para Timóteo, fala assim, mas negando a eficácia. Dos tais o que, Silvia? Que você se afasta deles. Não é nem o impuro ainda, não é nem o imundo. Desses que estão com essa casa vazia, os quais o impuro brevemente vai voltar e habitar, ou seja, que não possui nada e que um terreno vazio é chamariz para uma invasão, não é isso que diz? Tem frases que eu gosto de como foram estabelecidas. Uma mente parada, mas sem credo que falam. Uma mente parada, desocupada, sem objetivos. Isso, mas você sabe o que falam isso? Todo o mal surge do dia em que você está no mau marasmo, não tem nada para fazer. Não aparece uma coisa boa na tua mente. Aparece uma coisa ruim, você está com a mente desocupada. Isso não é uma chave para você se livrar do poder do pecado. Com Davi, né? Sim. No dia, o texto diz, bem lembrado. Queria sair, No dia que ele tinha que estar onde? Na batalha. Na batalha, ele estava no palácio. Ou seja, eu sou o rei, e ele estava certo, eu sou o rei, eu vou para a batalha se eu quiser. Ah, meu rei, mas olha só, quando o rei está na batalha, o povo, não é assim? O povo fica mais forte. Mas hoje eu não vou, não. Não foi, olha bem, não foi para a batalha, bem lembrado. Quem foi que lembrou agora? É Beth, então. Bem lembrado. Não foi para a batalha, mas ele tinha alguma coisa para fazer? Não. Então já reparou isso? Nós deixamos de cumprir o certo para não fazer nada. Eu prefiro ficar à toa. E eu prefiro, ao invés de observar Cristo e me assentar, quem que lembra? E me assentar diante dele. E dispensar até o serviço, eu dispensei o serviço da casa, mas eu estou substituindo isso por uma coisa importante. Eu quero que ele se revele a mim. Lembra de Marta e Maria? Então, se revele a mim. Não, a Bíblia fala que Davi passeava pelo alto do palácio e viu... Pelas janelas. Não, Não. a Bíblia diz que ele viu. Não, eu vi num filme que ele estava na varanda, na sacada. Porque eu fui colocar alguma coisa. Mas vamos colocar assim, ele viu uma mulher tomando banho. Entenda bem. Acho que nem foi filme, foi um texto de uma novela. Ó, bota a parte lá. Nesse dia, ele estava no local e na hora o quê? Errado, né? Errado. Quem incentivou isso no coração dele? Satanás. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Entendeu Mas agora? tem as suas fraquezas. Sim, Beth, ele tem as suas fraquezas, bem colocado. Só que você usa o ter uma fraqueza, não você, mas as pessoas usam como uma o quê? Bengala. Justificativa. E justificativa, desculpa, bengala, muleta. Olha só, eu estou mancando porque a minha perna está ruim. Então eu não estou preocupado que minha perna está ruim. Eu estou preocupado de que se as pessoas me virem mancando com a muleta, eu tenho razão para isso. Você está entendendo? É mais ou menos isso aí.
Continuando. O entendimento dos ouvintes da época. Agora vamos falar de como as pessoas estavam ouvindo Jesus e pensavam. Espíritos imundos eram associados a lugares áridos, desabitados e sem sossego. Lembra que quando Jesus expulsava um espírito imundo, antes de expulsar, ele se prostrava diante de Cristo e falava assim: ó Jesus, Filho do Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo? Já leram isso? Várias passagens tem. Vieste nos atormentar antes do tempo, o endemoniado gadareno, o jovem lunático, entendeu? E aí Jesus olha para ele e pergunta assim, no endemoniado gadareno, faz uma pergunta. Qual o seu nome? Eles têm um diálogo com Cristo, assim, nós somos legião. Meu nome é Legião, porque somos o quê? Muitos. Você sabe quantos demônios tinham dentro daquela pessoa? 6.000 demônios. Era uma legião de soldados, dividida em 10 partes de 600. E uma e a outra. Era uma legião. Em compensação, a Bíblia fala que se Jesus quisesse, o Pai mandaria 12 legiões de anjos. Eu não quero ver um na minha frente. Porque o anjo não tem sentimento não, Beth. Ele bate o olho em você e não sente nada. Se a ordem é desse... Hã? Fala. Foi colocar anjos. Sim, eu estou dizendo, mas imagine 12 legiões, 12 vezes 6.000. Mas que basta um anjo para... Isso, eu Mas estou os dizendo. anjos são para Sim, mas guardar. eu estou apenas alegorizando para o entendimento. Olha só. O espírito imundo, ele sai, o texto diz o quê? Que a Joyce leu o primeiro. Você está ainda com a Bíblia aberta? Sim. Então lê o primeiro de novo. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso. Não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Olha bem. Agora vamos entrar no ponto principal do versículo, do entendimento geral. Agora não tem como vocês não perceberem. Olha, a casa simboliza o quê do homem? Aonde Cristo faz morada, não é isso? A Bíblia fala que eu estou em Cristo e Cristo está em mim, não é isso? Tudo bem. A casa limpa, porém vazia, era vulnerável ao retorno dos mesmos males ou até piores. Uma autorreforma. João, essa eu vou pedir os irmãos para lerem. João 15, versículo 5. Só esse versículo. Mas o outro também quando nós que lemos. Hein? Também quando nós que lemos. Qual? Esses versículos também nós que lemos. Quais versículos? Este agora, Esses você falou que você ia ler, mas foi nós que lemos. Então você falou agora você... Não, você não leu. Nós lemos, cada um leu um. Esse. Não, esse é a leitura principal do texto. Sim, eu estou dizendo que não vou, os versículos que eu falei aqui, até João que eu abri, eu falei, não abra porque os vão prestar atenção. Abriu João 15:5? Sim. Lê, Beth, por favor. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Você sabe por que essa palavra, essa frase, sem mim nada, sabe qual é a tradução de nada? Uma resposta negativa para uma pergunta aparentemente desejosa de uma palavra positiva no grego, ou seja, Senhor, mas bem-aventurado aqueles que fazem isso. Não, bem-aventurado, você entendeu? O não é um banho esse nada é um banho de água fria. Não é somente uma frase comum. Ele fala assim, nada. A palavra usada no grego é justamente isso. A frase tem tudo para ter uma afirmação positiva. Uma afirmação. Mas ela recebe uma negativa. Exemplos. Tipo, Ronaldo, estou vendo que você está bem hoje. O Ronaldo pode responder para mim, sim, eu estou bem hoje. Mas se ele usar essa palavra do grego, ele fala assim, não estou bem. Ou seja, tudo que você está vendo é um engano. É um engano. Eu não estou nada bem. Ou seja, caramba, eu jurava que o Ronaldo estava bem, porque tudo indica que ele está bem. É isso aí. Ele fala assim, sem mim, se ele falou, sem mim nada podeis fazer, por que Jesus falou, sabendo do que eu ensinei sobre nada agora, por que ele respondeu isso para os discípulos? Sem mim vocês não conseguem fazer nada. De que ele estava falando?
Botem a mente e lembre-se do que nós lemos de Lucas aí. Sem mim vocês não conseguem fazer nada. 10 obras? Sim, mas eu estou dizendo, por que Jesus respondeu negativo, sendo que essa palavra é usada quando uma pergunta vai para Jesus, que não apareceu, e a tendência é uma resposta positiva. Eu estou dizendo, por que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer? Lê o que ele falou antes. Eu sou a videira. Vai, lê assim para você. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Sim, lembra do estudo da árvore e seus frutos? Então ele está dizendo o seguinte, sem mim, Beth, você não tem como frutificar. Lembra do que eu comentei agora há pouco? Mas também ele fala que ele tem que limpar. Ele limpa toda aquela... Mas quem faz isso? É a pessoa? Não, isso, ele, sem mim vocês não vão conseguir fazer nada. Enquanto eu não for o responsável e o Senhor da sua vida, vocês não vão conseguir fazer nada. Eu posso ter sido o Senhor da vida de vocês outrora, na mente de vocês. Mas agora eu não sou mais. Mas vocês continuam vivendo com a lembrança do meu senhorio e executando auto-reformas. Ou seja, você executa aquilo que é bom para a sua vida segundo a sua vontade. Você passa a não precisar mais de Cristo subconscientemente falando. Entenderam? Você passa a não precisar mais dele. Por quê? Aprendi. Na nossa própria força, é isso? Isso. Essa é a palavra. A Bíblia condena veementemente, de forma enfática, ela condena o confiar em si próprio. Ela condena, gente, é um pecado, gravíssimo para a alma. Deus achar confiança em mim. A Bíblia fala, no capítulo 17 de Jeremias, o 18, não se confunda, maldito o homem que confia no homem. Aí eu fui pesquisar, por que o homem é confiar em outro homem? Não está dizendo. Ele está dizendo, maldito o homem, Geber, homem físico, homem criado, homem, a pessoa, o ser pessoal, maldito o Geber, no hebraico, que confia no Adão. O que lembra? O homem criado, maldito o homem que confia na sua própria natureza. Em si próprio. Isso, a natureza adâmica. Adão, é o nome de Adão. Só que todo mundo confunde, porque fala, maldito homem confia como se fosse em outro homem. Isso, usa até o texto assim, não. Pregam, se bem que não está muito longe disso não, hein? Se você confia no homem, você parou de confiar em quem? Em Deus. Então, de qualquer forma, está subentendido também isso. Mas no original diz assim, maldito o homem que confia em si próprio e que faz do seu braço. Não é isso que diz o versículo? Porque não cumpre Provérbios 3:5, né? Confia no Senhor... 3:3. Não, 3:5. 3:5. Confia no Senhor de todos... Não, considera o Senhor em todos os seus caminhos e não te estribes. No seu próprio entendimento. No seu próprio entendimento, então. Esse é o detalhe. Agora, continuando. Olha só. O João 15:5 mostrou que sem ele nada nós podemos fazer. Está tranquilo que vai dar tudo certo. É assim que as pessoas falam, vai dar tudo certo. A minha fala confia. Hein? A minha fala confia. Confia no Senhor do teu coração. A da Joyce considera. A Joyce, quando leu, a minha também considera. Considera o Senhor em todos os teus caminhos e não te estribes. A minha fala confia. A outra opção diz, não te garantas no teu próprio entendimento. Olha, Jesus define o sujeito. Agora voltando para Lucas. Tá em Lucas aberto aí? Sim. Olha só. Quem é o sujeito desse texto todo? O Espírito. Como é que ele está relacionado? Não. Repara bem o que tem antes de Espírito e Mundo. O que tem antes? Quando? Antes. Quem não é... Não acharam, não? Um versículo antes? Não. Quando... É o versículo 24, só o início, Silvia. Quando o Espírito imundo... Ponto. Repararam um detalhe, não? Jesus fez questão de frisar isso? Só nessa... Hã? É o tempo. Não, olha só. Por incrível que está dentro dessa frase, quando o Espírito imundo, o que chama atenção? Você agora vê o Espírito. O Espírito. O definido, isso é muito importante. Nós temos problema quando um espírito imundo, não, ele está definindo. Né? Isso, ele falou assim, quando o espírito, ele definiu, e nós vamos ver essa definição.
indicam ser real. Olha, Jesus definiu o sujeito. Quando o espírito imundo, ou seja, um específico em trabalho, em forma de agir. Quando o espírito imundo sai do homem, não é isso? O espírito imundo indica um ser real, preste atenção, com atuação consciente e identidade espiritual própria. Ou seja, Beth, você está lidando com uma o quê? Vou botando nosso plano. Olha só. Indica um ser real com atuação consciente e identidade espiritual própria. Indica que você está lidando com o quê? Mesmo sendo espírito, está lidando com o quê? Com uma o quê? Uma pessoa. Pessoa. E sendo pessoa, pode agir, mentir e falar tudo para você e enganar você. Porque uma pessoa, muitas vezes, tem poder para fazer isso. A persuasão, lembra disso? Eu persuadi ele. Mas a verdade é que... A verdade não, é verdade, né? Que só Deus sabe o que passa na nossa mente e no nosso coração. O maligno só pode... o maligno só pode saber aquilo que eu falo. Sim. Ou escrevo. Agora tá ruim porque você escreve muito. Olha. Ou por movimentos Mas eu e sinais acredito que que você não precisa pode... saber só o que a pessoa fala, sabe? Pelo modo de agir, por Sim, conhecer. mas se você estiver dentro de você, só Deus sabe. Porque se eu não expressar, se eu não verbalizar, se eu não expressar, ele não tem como saber, né? Só tem uma coisa. Aquilo que você ora em secreto, geralmente sua fraqueza revela pelas suas atitudes. Sim, Isso. Então, olha bem. Pensa nisso. Se um homens treinados, sabem ler comportamentos, diz eles que sabem. E Até muito bem. acredita. Hã? Tem um que eu conheço que lê perfeitamente. Ele Então. trabalha até em casos criminais, Olha. esse negócio Ah, assim. mas Então, isso aí também se é homem vai- científico. Sim. Não, então, mas se o homem conhece, imagina o diabo que tá na É Terra isso muito que eu tô antes da dizendo. gente. Mas olha só, aquilo que eu não... Mas claro, fora isso, eu não vou falar, aquilo que eu não expressar, que eu Sim. não verbalizar, que eu não demonstrar por atitudes, eu não estou falando nem de mim, eu estou falando uma pergunta Sim. geral. Não tem como o inimigo Eu- saber. Sim, eu- então eu- como Só ele- Deus Tá pode. bom, então como Eu te ouvi inventa? um Calma. testemunho Só- sobre isso que eu estou falando. Ele sabia que não era uma entidade maligna porque a pessoa estava conversando com... Estava lendo os pensamentos dele. E foi quando ele se converteu. Eu falei, eu sabia que era algo diferente, porque conversava comigo na minha mente. Olha. Ele falava isso. E as outras entidades tinham que conversar, se comunicar. Por Um exemplo. cara que trabalhava com Então. bruxaria, ele falou que sabia que era diferente. Está falando comigo em minha mente. na minha mente. Isso. Agora também. Uma coisa é não saber o que você pensa, porque só Deus conhece os pensamentos. Outra coisa, lembra do estudo de consciência, sobre a consciência? Ele possui você, e é uma coisa que eu tenho que explicar até o finalzinho aqui agora. Quando fala sai, não é propriamente dito uma possessão. Dá a impressão que a possessão é o momento de... a possessão visível, De ira. ou seja, ao ponto de o seguinte, vou matá-lo. Mas na verdade o espírito imundo ele gosta de guiar a pessoa. Então não se assustem. Se houver, vou assustar vocês. Se quem vos fala estiver sendo guiado por um espírito imundo. Eu sei que eu peguei pesado, mas eu tenho que explicar isso. Bom, então nós nunca saberemos, entenda bem, ele pode não ler pensamentos, mas quantas vezes você fala assim, você xinga Deus no teu pensamento e você quer se livrar daquele pensamento? Assim, um exemplo, xinga Deus que eu digo assim, vem com coisa obscena, mas eu quero ter... Por quê? Porque você jura que é teu pensamento que é maligno e pode ser a influência dele obrigando você a pensar aquilo ali. E também ele pode te obrigar, através, claro que, como a Joyce falou da linguagem corporal, que claro que cientificamente é comprovado, agora, ele pode também te forçar, através do pecado, né? Você a expressar e aí você acaba entregando aquilo Como ele é um ser pessoal, e Jesus o definiu, né, como o espírito imundo, não é isso? Ou seja, não é uma unidade, é um ser caracterizado que revela milhões de que existem. Ou seja, se você pegar bem o trecho de Lucas, olha as ações dele, olha. Ele sai, verifica se eu estou errado, ele sai, ele anda, ele volta e ainda faz convite. Repararam bem que está tudo aí implícito no texto? Olha, Jesus está falando de uma entidade com vontade, capacidade de locomoção e decisão, determinação. Ele determina.
Ele tem toda uma artimanha, não é assim não. Ele é o espírito imundo. Então, pode ser uma pessoa, né? Não, ele está falando de um ser espiritual, mas ele torna-se pessoal quando ele faz isso aqui, ó. Ele sai, ele anda, ele volta e ele convida outros. Fala, Ou Beth. piores que ele. Assim, eu fico pensando aqui que às vezes, pela nossa maneira de agir, de olhar, até nós humanos, nós conseguimos identificar aquilo que a pessoa, vamos supor, quer fazer. Então imagine o diabo, né? Que pela nossa maneira de agir, ele vai nos atacar. Porque ele sabe, por exemplo, não sei se eu estou conseguindo. Está conseguindo, vai. Se ele vai entender o que eu quero fazer. Sim. Entendeu? Ou Então, seja, aí ele ataca a gente pela nossa Fraqueza. maneira, né? Pela fraqueza. Pior que tem toda uma Sim, história mas se pra ele gente ataca ver. pela sua fraqueza e vence, é sinal de quê? É que eu estou fraco. Que você não tá Não é somente estou fraco. Não é somente isso, é isso também, mas não é somente isso. Não, tá Está agindo pela sua própria natureza. Pensa, se ele te venceu, se ele venceu você, no final das contas ele venceu, de que adiantou você, não que você não deva fazer, de que adiantou você lutar contra ele? No final das contas, quem venceu? Ele. Isso quer dizer o quê? Que Cristo não estava na frente disso. Não é somente isso, é isso, mas não é somente isso. Significa que o senhorio da nossa vida não é Cristo, senhorio. Ou seja, o dono da nossa vida e a direção dela, aquele que fala assim, olha, não temas, se passares pelo fogo, todo mundo gosta de cantar isso. Eu contigo passarei. Quando andares pela água, a mesma coisa, não é isso? É muito bom falar isso, mas nós não recebemos isso no nosso coração, porque o primeiro sinal de tormento, nós procuramos justificativas e meios nossos, que é o que falou o estudo passado. Meios nossos. Entenda bem, o incentivo do pensamento, o Ronaldo está certo. Quando está correto na visão, você ouve. E pensa bem, se Jesus está explicando que tipo de espírito imundo é esse, ele está explicando com objetivo. Ele não está falando assim, vou falar do espírito imundo. Ele está falando porque ele viu necessidade das pessoas entenderem. Por quê? Eu coloquei aqui uma outra observação. Ó. Eu falei que Jesus está falando de uma entidade, não é isso? Com vontade, capacidade de locomoção e decisão, determinação. Ele sai, anda, volta e convida outros. Jesus, ao usar o artigo definido, está validando a existência de tais seres inteligentes. É o que acontece conosco. Você acorda de manhã, fala a verdade, pensando de quantos espíritos malignos estão trabalhando da sua volta para te fazer tropeçar? Não. Devia. Ninguém para pensar nisso. A mesma forma como não pensamos na morte, que é o que eles estão tramando para nós. Porque nós pensamos que Deus está conosco. Ué, peraí. Então... Se Deus, tá bom, beleza, gostei, muito boa a observação. Isso é verdade, porque Deus está conosco. Então, se Deus está comigo, eu não tenho nem lembrança de batalha, não é isso? Quando eu estou na guerra, a Bíblia fala que ele vai matar o... Não, Beth, você está certa. Quando eu estou na guerra, você está certíssima. Eu estou apenas colocando mais aberto o tema. Quando você está na guerra, ele faz com que o inimigo caia na tua frente sem você tocar no inimigo? Ele faz o que com o seu braço? Que o Salmo diz. Ele adestra as minhas mãos para o quê? Batalha. Para a batalha, para a peleja. Isso aí. Ele adestra, então, quer dizer, pensa bem, ele é com você. Ele é com você, então, na verdade, a sua fraqueza está diante de você. Mas você ouve aquela mesma voz que Caim ouviu. Beth, o teu pensamento está se desviando da minha presença. Vão bater na tua porta e esse espírito imundo, ou espírito imundo, vai falar com você. E a vontade dele é contra você. Está lembrando isso de Gênesis, não está? Então a vontade dele é contra você, mas a ti cumpre dominá-lo. O que ele quer dizer com isso? Ou seja, está dizendo que você tem poder, que você é o tal, que você derrota ele? Não. Você vai subir num ringue. Você não tem condições, mas o teu dever é dar o teu jeito e subjugá-lo. Entendeu agora? Eu estou tentando explicar de uma forma mais razoável, para os irmãos entenderem. Ou seja, a ti cumpre, é o seu dever.
não deixar isso, resistir ao maligno e ele vai o quê? Fugirá de você. O que dá também, o que comprova também. Acontecia a saída aqui, né? Tem a ver com a saída aqui. Que saiu, Isso aí bem. Eu ia falar agora, você falou, no momento que quando ele sai, entendeu? Houve uma resistência, nem que seja momentânea, mas houve uma resistência. Ou seja, ele não prostitui mais. Caramba, ele não está mais saindo com ninguém, ele não está mais pegando droga, ele não está fazendo mais nada. Vou clarear o meu pensamento. Pronto, agora vai tomara que os irmãos entendam. Ele saiu, não, calma, ele saiu, não saiu? Saiu, andou. Poxa, o meu lar não está legal, não. Eu gostava de quando ele cometia as impurezas. Eu gostava de quando ele era mau. Nossa, minha casa era tão alegre. Cada dia de ato de maldade que eu incentivava ele, a minha casa, eu estou falando do espírito imundo, a minha casa ficava mais cheirosa, mais agradável para mim. Ou seja, eu tinha vontade de habitar. Mas eu agora deixei minha casa, fiquei chateado com a minha casa e fui para a rua espairecer o meu pensamento. E a rua não era um local legal para mim, não. Não me dava o prazer que eu tinha quando estava naquela casa. Repara bem. Está com o texto aberto aí? Lê o segundo versículo, o segundo só. São 3 versículos. É isso, 25. E chegando, acha a varrida. Não, primeiro. Não, é o final do primeiro, vai. O final do 24. Tornarei para minha casa. Vai. Lê, Beth. Tornarei para minha casa de onde saí. Ué! Isso demonstra o quê? Nessa confiança dele? Que saiu... Que ele é o quê da casa? O dono. Dono. Voltarei para minha casa. Quer dizer que foi opcional. Provou. Opcional. Ele saiu por um tempo. Lembra da tentação do deserto? Não se apresentou o diabo para Jesus? E a Bíblia fala que o diabo o deixou por um tempo. Quando foi que o diabo apareceu de novo para Jesus? Pensa bem. Por um tempo. Nossa, transcorreu 3 anos. E quando foi que ele foi aparecer de novo? No último dia do jejum. Não, de novo. Antes da crucificação, antes da morte. Antes não. Foi antes. Na hora da crucificação. Lembra do se tu és Deus? Lembra do que ele falou no deserto? Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Vem com a mesma tentação. Isso prova, Beth, de que nós somos tentados pela mesma coisa que nós julgamos o quê? Não, isso aí não vou cair no erro, não. Não tem a frase, aprendi com o meu erro? Mentira, erro por ter esse significado, ele não tem poder para ensinar ninguém. Erro não ensina ninguém, pelo contrário, erro mostra a sua fragilidade e mostra, então não vou fazer de novo. Não, ele voltou para Jesus com a mesma tentação. Se tu és Deus, desce dessa cruz, é isso? E salva a ti e salva nós também. Mas quando a pessoa comete um erro, ela não deixa de fazer? Aí não aprende, não? E se ela largou o erro, ela largou por quê? Porque ela viu que era erro? Quem foi que fortaleceu ela? Lembra do que diz Mateus capítulo 18, alguma coisa assim, fala assim, vinde a mim, todos vós, vamos pronunciar, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu o quê? Tomai sobre vós o meu jugo, lembra do estudo do jugo desigual? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi isso, e aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Não diz para você aprender com aquilo que você pratica. Aprenda comigo. Quando Cristo perdoa o seu pecado, aprenda que se você não vigiar, se você não confiar na justiça dele e confiar na sua, você vai praticar a mesmíssima coisa, mesmo sabendo com mais veemência, com mais integridade de mente que aquilo ali já naquela época foi errado. Ainda assim, quantos pecados nós praticamos na hora, sabendo, mas somos dominados por ele porque queremos praticá-lo. Nós queremos praticar, está na natureza humana. Aí você fala, então ninguém é livre disso? Somos livres quando nos sujeitamos ao senhorio de Cristo e penamos e sofremos e falamos assim, Senhor, não nos abandone, porque se o Senhor nos abandonar, esse espírito imundo, esse específico, vai acabar com a minha vida. Esse aí seria o espinho na carne? Não é o espinho na carne. O espinho na carne é um sofrimento. É algo gerado por um mal
mas um sofrimento. Paulo tinha isso. Jesus teve isso na cabeça. O que ele levou na cabeça? Espinhos. A coroa de espinho, não é isso? Mas não foi só isso. O que apareceu após o pecado, apareceu no mundo? Que não existia. Espírito Santo. Não. Espinhos. Espinhos. Não A Bíblia existia. Jesus fala assim, e brotará espinhos. Abrolhos. Então, Jesus levou na cabeça, levou na cabeça a lembrança de que estava levando na cruz o pecado da humanidade. Agora entenda bem, você se entristece por isso? Eu me entristeço? Não, vou viver a minha vida. Irmãos, entenda bem. Paulo fala, eu anotei o versículo aqui, só comentar. Em 2 Coríntios 2, versículo 11, Paulo fala assim, ó, irmãos, eu quero fazer isso com vocês, quero que vocês aprendam a perdoar, para que Satanás não vos tente, porque não subestimamos os seus ardis. Por isso que eu falei a palavra ardiloso. A sua forma velhaca de enganar o ser humano. Não subestimamos. Ele fala assim, nós tomamos cuidado com ele, mesmo tendo Cristo como senhorio. Ele é capaz de transtornar nossa mente. Os ardis com Cristo, né? Isso aí. Então estou dizendo, ele foi tentado no deserto e 3 anos depois, lá na cruz, com a mesma tentação, se tu és filho de Deus. A mesmíssima, Beth. A mesma. Ela trocou de pão para descer na cruz, né? Isso. Outra coisa, quando Jesus estava no Getsemane, não é isso? Orando ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele voltou e encontrou os discípulos o quê? Dormindo. Certo. Mas dormindo porque eles não aguentavam mais, eram 3 horas da manhã. Deus De ter pôs, caminhado, Deus pôs, certo? né? Qual foi? Não, ele não deu uma bronca necessariamente, Não. mas ele falou com tristeza uma frase que, se você perceber bem, sabe, nosso coração enche de tristeza. É a frase que nós costumamos falar quando estamos abandonados em sentimento, abandonados com o resultado do nosso caminho. E nós vemos pessoas que poderiam, aos nossos olhos, nos estender a mão, não nos estende. Ele fala assim, não podeis vós o quê? Vigiar comigo Uma noite não. Uma hora. Uma hora. Poxa, gente, eu fico pensando, Jesus, que tristeza voltar a encontrar eles dormindo. Numa situação tão grave que era a situação precursora da cruz. Ou seja, era o último momento dele. E ele falou assim, ele olhou assim, fui pensando, Jesus, encheu de lágrimas, olhou assim, com pena, com misericórdia deles, da fragilidade deles de não conseguirem cumprir nada. Não podeis vós vigiar comigo, ou seja, ficar comigo 1 hora acordado. 1 hora. Isso quer dizer que nós nos distraímos, lembra da distração do estudo passado? Com as coisas que podem fazer aparentemente o que conosco? Se eles dormiram, fez o que com eles? Alívio. Fazer bem. Então, bem, Alivia. fez bem, fez bem. Preciso dormir, entendeu? Mas a hora em que a tua necessidade tem que ficar em último plano. Mas é o que eu preciso. Não. O que tu precisa agora é emprestar o barco para quem? E emprestar o barco para quem? Lembra de Lucas, capítulo 5? Emprestar o barco para quem? Para quem Pedro emprestou o barco? Para Jesus. E Pedro emprestou o barco que era a empresa dele, não era? No momento que a empresa dele estava bem? Não. Estava falida. Emprestou a empresa. Falou assim, poxa, eu estou falido, ainda vem um, ainda pega a única coisa que eu tenho emprestado. É a hora de você fazer isso, de não olhar para o teu problema. E aí achar que você está derrotado, que acabou a sua vida. Você deve emprestar o barco. Mas é a única coisa que eu ainda tenho, que não tiraram de mim. Dá. Dá a ele. Ou seja, se livre da sua garantia e confia. Pedro foi serenizado enquanto sentou sem o barco, espraguejando, falou assim, poxa, eu nem conheço esse indivíduo, e ele pegou meu barco emprestado para falar para a multidão. Ele ouviu acerca de quê? Que Jesus estava falando para a multidão. Jesus falava de quê? De que Jesus falava? A missão dele. A missão de Jesus foi anunciar o quê? Não, eu sei que falava de quê de Deus? No reino do céu. O reino do céu, o governo do céu. Então, já vamos terminar, não tem problema não. O do reino dos céus. Então, entenda. Quando Pedro foi obrigado a ficar parado, serenizado, e quando você sereniza a sua alma, você passa ao quê? Ouvir. Ouviu. Atentar. Mas o Espírito Mundo também é ouvido, né? Mas quando que ele é ouvido? Quando ele domina a casa. Dessa vez Pedro ouve, ele está falando de um reino. E eu aqui preocupado
com a minha empresa de pesca. Ele está falando de um reino onde não existe empresas. Ele está falando de um reino em que eu achava até o dia de hoje que eu nunca faria parte dele. Ele está dizendo para mim que esse reino pertence a mim também. Aí chega para Pedro e fala assim, gostou da pescaria? Não é isso? Foi lá, pescou, muito peixe, gostou? Vinde após mim e eu farei da sua vida uma utilização somente minha. Somente minha. A Bíblia fala que eles largaram tudo na praia e foram para largar os peixes. A galera fez a festa dos peixes. Sabe? Aquilo que é importante para nós, Beth, se torna um engano. Por isso que a Bíblia fala que esse Espírito volta. Ele tem vontade, ele lembra. Se voltarei para minha casa, ela me pertence. E estava errado quando voltou? Não. Ele era o dono, não. Vai falar. E infelizmente, quando a gente lembra das nossas necessidades, a gente deixa de fazer aquilo que tem que ser feito, Sim. que é o sacrifício. E aí depois você sobra o quê? Porque você não sabe o que vai acontecer depois. Aí você sobra o quê? Arrependimento, culpa e dor. Isso. E o mal por trás da aparência religiosa? Eu tenho aparência religiosa e o mal está aqui do lado. Quantas vezes nós tememos falar isso, irmãos? Uma capa, né? Entenda bem, o mal está presente em púlpitos. E não estou dizendo todos os púlpitos, estou dizendo, entenda bem, não pense você que o mal vai ficar na porta da igreja assim, eu não tenho poder para entrar aqui. Não, ele entra e reina. Porque quem permitiu foi o próprio homem, a casa vazia, permitiu isso. Em troca de alguma coisa. Se eu não deixo o senhorio de Cristo entrar, mas virei um ser moral aparentemente aceitável para a sociedade, eu mesmo fiz o quê em mim? Eu estava sujo e me limpei, não é isso? Me auto-adornei, me auto-reformei. Eu mesmo fiz a minha reforma na minha vida, não foi o Cristo. Eu fiz uma reforma. Cristo me regenera, é diferente. Eu peguei apenas o que é imundo na minha vida e limpei. Sabe, tirei, mas eu nunca fui regenerado, ou seja, nascido de novo. É uma palavra forte isso. E para terminar, aí em Lucas, eu quero que os irmãos leiam um outro trecho. Assim que Jesus acabou de falar, ele falou assim, ó, então vai, o versículo 26, acompanha comigo. Então vai e leva consigo outros o quê? 7 espíritos piores. Piores do que ele. Como é que ele soube disso? Isso quer dizer que é um ser tão pessoal que ele sabe, esses 7 amigos meus vão me ajudar. Alguém fala assim, nunca mais saí da casa. A Bíblia não fala, ele saiu porque quis. Pegou reforço. É isso, olha só, não, mas olha bem. A casa estava varrida e adornada? Sim. Não serve para ele. A casa tem que estar o quê? Sujo e bagunçado. Imunda. E por que ele é imundo? Aí olha só, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, o quê? Silvio, que você leu? Piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. O último estado é pior do que o primeiro. Lembra do texto de segunda carta de Pedro? Ó. Olha só, olha o que diz. Aqui. Olha, assustem com isso que Pedro escreveu. Agora vocês podem entender. Porquanto, lembra que ele levou 7 espíritos piores? Porquanto, Joyce, olha para você, Jerônimo, estou olhando para mim, Ronaldo olha para você, Beth olha para você, Silvia olha para você, todos olhem para dentro de si. Porquanto, se depois de terem escapado, lembre-se disso, ó. Lembra, Beth, que eu falei no início com você? Lembra, usando você como exemplo, lembra do dia que você se converteu? Porquanto, depois de terem escapado, 2 Pedro, só para saber, 2, versículo 20. Porquanto, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas. Olha para dentro de vocês. Olhando para dentro de nós. Forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, não é somente envolvidos, e vencidos, tornou-se no último estado pior do que o primeiro. Pedro está comprovando isso. Pedro parafraseou Jesus. Agora volta para Lucas, que vamos encerrar com uma coisa aí que ontem até eu comentei estava comentando, a Silvia ligou para mim e eu comentei à noite.
Você leu o 24, 25 e 26. Você leu, não leu? Sim. Ronaldo, lê o 27, por favor. Ora, enquanto ele dizia estas coisas, certa mulher, dentre a multidão, levantou a voz e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que te amamentaste. Olha só. Ele dizendo essas coisas, isso quer dizer que a mulher falou isso porque ela ouviu isso aí, não foi isso? O que tem uma coisa com outra? Olha só, a mulher ouvindo o que ele falou, falou assim, olha, eu tenho uma coisa para falar. Feliz a mulher que gerou você, ou seja, que você saiu de dentro dela, não é isso? E que além disso, ainda se amamentou. O que essa mulher estava dizendo? Que uma pessoa feliz é aquela que está o quê? Próximo. Com relação a Cristo. Próxima. Há alguém mais próximo de um filho do que a mãe? Eu estou falando da mãe em termos de maternidade. Mas o seu pai, mas estou dizendo, há alguém mais próximo de uma criança? Não. Essa criança dorme e acorda ao lado da mãe. A mãe gerou, ela saiu de dentro, existe um mistério disso, e a Joyce sabe que tem uma filha. A criança conhece de onde ela veio, ela sabe, ela quando toca na Joyce, quando ela nasceu, ela sabia que estava com a mãe dela. Não no termo do nome, mas com aquela que ela estava habitando dentro. E outra coisa também, quando a Joyce amamentou, existe proximidade, intimidade maior do que essa com a criança? Não. Então a mulher quis dizer o quê? Feliz aquele que está bem próximo de Cristo, não é isso? Não é isso? Feliz aquele que está próximo de vocês, ou seja, a sua mãe é mais feliz do que eu, porque sua mãe teve e tem você. E eu somente estou ouvindo essa palavra. Mas olha o que Cristo respondeu. Ô Silvia, lê no teu o versículo, me perdi aqui. Hã? 28. Isso. Ele... Não, primeiro repete o que o Ronaldo leu. E acontecia o quê? Dizendo ele essas coisas. Isso, essa parte do espírito imundo. Vai, continua. Uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A chave aí, Beth, que você perguntou, olha aqui. Mas então a fraqueza da pessoa, bem-aventurado, se tem alguém feliz, ele falou, não é aquele que permanece perto de mim, não. Porque quem permaneceu também perto de Jesus como um homem? Judas. Permaneceu o tempo todo com Cristo. E o final dele foi o quê? Condenação. Entendeu agora? Então ele está dizendo, bem-aventurado não são aqueles que permanecem na rodinha aqui próximo a mim. E você está julgando que a minha mãe é a principal delas. É a principal delas. Antes, bem-aventurado aqueles que o quê? Que a Silvia leu. Ouvem a palavra de Deus e aguardam. Sabe o que eles aguardam? Observa. Isolam, não deixa ninguém tocar mais nela, na palavra. E pratica. Não, isolam a palavra. A Bíblia fala, escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando ela está no coração, Beth, não tem como o espírito imundo retornar para nada, porque não pertence mais a ele, entendeu? Porque esse espírito imundo pronunciou o quê? Lembrou da casa que ele disse que a casa era o quê dele? Voltarei para a minha casa. De onde saí? De onde saí? A minha casa, minha morada. Ele nem falou de forma rude, não. Vou voltar para onde eu moro. Para onde eu moro. Lá eu fico bem. Então entendam bem. Vamos terminar o estudo aqui. O que Jesus quis mostrar é que se você não é selado pelo Santo Espírito de Deus, como diz Efésios capítulo 1, versículo 13, e foste selados com o Santo Espírito da promessa, a qual é o que? Há 15, 16 anos atrás já se ouviu isso. Ao qual é o penhor da garantia para possessão e resgate de propriedade. Ou seja, o Espírito, Beth, Joyce, é a garantia de que o imundo não está dentro de você, mas você tem uma garantia que é o selo, é o vínculo para a eternidade. Aquele que crê em mim, e no grande dia da festa, Jesus se levantou e gritou. Aquele que crê em mim, gritou mesmo, do seu interior, fluirão rios de águas que se fará nele uma fonte a jorrar para a taquara. Vida eterna. Vida eterna. Então, entenda bem, Beth, vai ter momentos em que você vai estar açoitada
que talvez o imundo possa estar próximo a você, açoitada. E você deve lembrar, isso vai acabar, tudo isso vai acabar, eu persistirei em prosseguir. Eu quero, Cristo, que o Senhor limpe a minha alma. Eu não me importo de limpar, que o Senhor limpe a minha vida aqui nessa terra. Eu quero que o Senhor limpe a minha alma. Eu quero que o Senhor se faça justiça para mim. Amém? Nós vamos encerrar a escola. Ficou alguma dúvida com relação a isso? Os irmãos percebam muito bem aquilo que foi falado. Depois assistam novamente, porque eu não pedi aos irmãos para ler nada. Eu só pronunciei o que está anotado. Os irmãos em casa agora têm a oportunidade de ver o estudo de novo e anotar tudo aquilo que foi dito, porque essas coisas têm que ser observadas. Aprendam. Não tente observar pela inteligência de vocês. Peça a Deus discernimento para que Deus revele a verdade. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus de bondade, Deus de amor, Deus de misericórdia, Senhor Deus amado, em cuja presença nós estamos, Pai. Senhor Deus querido, te agradecemos, Pai Santo, porque debaixo de muita dificuldade, debaixo, meu Deus, de muito cansaço físico e mental, Pai Santo, nós explanamos a Tua palavra segundo a Tua vontade, Pai. Senhor Deus amado, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, tenha misericórdia, tenha compaixão da nossa consciência, Pai Santo, do nosso ser, Pai, e ensina-nos, Senhor meu Deus, como devemos caminhar com o Senhor, ó Pai. Senhor meu Deus, que a mente dos meus irmãos tenha um entendimento dado pela revelação do Teu Santo Espírito, pela Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos um restante de dia diante do Senhor, ó Pai. E que tenhamos, Senhor meu Deus, a consciência de que não somos inocentes, Pai Santo, mas somos sabedores da Tua palavra e da Tua verdade. Por isso, Pai querido, renove em nós um coração puro. Enaltece o Espírito reto, Pai Santo. Não retire de nós o Teu Santo Espírito, não nos lance fora da Tua santa presença, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor meu Deus, com agradecimento, perdoando nossos pecados. Amém. Estamos encerrados.